Olá, boa tarde. Quinta-feira, 4 de novembro de 2025, 2h58 da tarde. Hoje o tema é o 1%. Toda a gente fala do 1% que controla o mundo e que domina as coisas todas. E eu vou fazer uma pequena apreciação sobre isso. Primeiro, eu acho que o 1% é um produto natural do paradigma económico que nós temos. O paradigma económico cria naturalmente 1% da população com praticamente o monopólio do dinheiro. Se formos a ver, é natural. Nós temos uma empresa, um trabalho, os ordenados são escalonados. Quem está no topo ganha mais e vai-se diminuindo o valor do ordenado à medida que se vai descendo na hierarquia. E a maior parte das pessoas está abaixo de níveis de hierarquia mais altos. Os ordenados são mais baixos. Portanto, naturalmente, o próprio sistema económico cria o 1%. O 1% é um produto natural do sistema económico, o paradigma económico que nós temos atualmente. Então, o que é que há a dizer sobre isto? Primeiro, estamos a aumentar o número de pessoas multimilionárias. É natural. Porquê? Porque há mais população no planeta. A população chegou a 8 mil milhões, portanto 1% será à volta de 800 milhões de pessoas, não, 80 milhões de pessoas de multimilionários. 80 milhões é muita gente. Este é o 1%, mas o 1% não será nunca estes 80 milhões, será uma elite destes 80 milhões, porque a maior parte das pessoas que fazem parte deste 1%, os tais 80 milhões, a sua maioria está preocupada com o trabalho que tem, com a empresa que tem, com fazer dinheiro e não faz muito mais além disso do que ser uma engrenagem no motor da economia para fazer ganhar dinheiro. Agora existe uma elite, a nata do 1%, que essa quer poder, quer controlar o 1% do 1%. E basicamente é isto que eu queria vos falar, é que há sempre o 1% do 1%. E como vou retomando outra vez aquilo que eu estava a dizer há bocado, hoje em dia a população aumentou, portanto o 1%, os multimilionários são um número maior. Mas prevê-se que nos próximos tempos a população do planeta pode aumentar em alguns sítios, mas vai estabilizar. Isto se as coisas ficassem, fossem, ou seja, isto se as coisas estivessem estáveis e fosse seguido o padrão que nós temos no ano 2000, 2010, até 2020, antes da pandemia, em que havia a economia a crescer praticamente na maior parte dos sítios e estável. Portanto, naturalmente ela ia produzir mais 1%, aumentar o 1% da população que tem muito dinheiro. Agora, ao que parece, nos próximos tempos as coisas vão mudar. Nós estamos perante crises muito graves, nós estamos perante uma mudança de paradigma internacional, a nova ordem internacional, e é possível que haja conflitos, muito possível. Se houver um conflito, um dos riscos que nós temos é o uso de armas de destruição maciça. A irresponsabilidade do poder político atualmente está ao serviço da economia. Ou seja, a política está ao serviço da economia atualmente, segundo o que eu acredito. Portanto, é natural que haja uma tentativa de diminuir a população do mundo para diminuir o 1%. Para concentrar a riqueza que já existe, porque é muito raro haver
uma diminuição da riqueza que já existe. As coisas funcionam por ciclos, mais ou menos, se vocês forem ver. Há uma altura em que todos prosperam e depois chega a uma fase em que o prosperar atingiu o seu limite, e nessa altura é que as pessoas conseguem fazer muito dinheiro, porque as pessoas estão endividadas, que nós vivemos no sistema da dívida, as pessoas estão endividadas, por alguma razão não conseguem crescer mais, chegam a um número crítico e tem que se vender património, tem que se vender fábricas, tem que se vender as empresas, tem que se alienar bens para ter dinheiro, ou então perder completamente aquilo que se tinha. E alguém vai comprar isso, e quem vai comprar isso foi quem tem muito dinheiro acumulado e foi gerindo na época em que se estava, em que todos prosperavam. Ele geria o dinheiro. E depois, quando começa a haver a crise, então a época de oportunidades, é aí que se fazem os milionários. Conseguiram gerir a época em que estava tudo a crescer, gerindo, ficando por cima, e à espera do momento de crise para conseguir criar monopólios ou posições fortes no mercado de hegemonia. Isto é cíclico. Isto é assim que este sistema económico está programado para ser feito, para correr. Não tem nada de mal, não tem nada de bem, as coisas são como são. Nós não conseguimos encontrar, eu já propus mas não vejo ninguém a querer pegar nele, um novo sistema económico, algo que mude o paradigma existente. E com a economia ao serviço da política, com a política ao serviço da economia, é possível que se procure agora reduzir a população do planeta para que o 1% se reduza e aumente a riqueza que tem. Em último caso, o 1% é utópico, este sistema económico, esta ideia do 1% controlar economicamente e ser hegemónico e ter o maior poder na economia. E porquê que é utópico? Porque o que os senhores querem dos 1% é deixar de ter despesas com ordenados e continuar a produzir bens em grande quantidade. Agora não se percebe quem é que vai comprá-los. Portanto, ou é o Estado que sustenta as pessoas que não têm dinheiro, vive toda a volta de subsídios, ou num emprego da treta mal pago, como diz a música, e a única que eles fazem é consumir. Consomem aquilo que os robôs fazem, que as empresas robotizadas fazem, e pouco mais do que isso. Ter um emprego vai ser um privilégio daqui a uns tempos, ficando as coisas e correndo as coisas como elas estão a correr. Porque não é do interesse da elite que haja greves, que haja poder de negociação. Eles querem a maximização do lucro. Este sistema económico baseia-se na maximização do lucro. E para isso tem que cortar as despesas. As despesas de produção da energia é uma delas, criar monopólios energéticos e controlar a energia para substituir a mão de obra. Isto parece um grande complô, mas isto é uma coisa natural. No sistema económico que existe atualmente, isto foi como há uns tempos atrás passar a produção para a China porque o lá era mais barato e nós queremos produtos mais baratos e vender mais e com mais mercado. É natural. Não pensem que há um grande complô mundial e internacional para destruir o ser humano e para destruir isto e para destruir aquilo. É possível que haja, mas ele tem grande poder. A economia por si só, o sistema económico que nós temos, cria estas desigualdades, cria estes padrões, cria estes comportamentos. A única forma que eu vejo de os combater é mudando de paradigmas, é mudando de sistemas de crenças, no sentido de a pessoa começar a perceber o papel dela na sociedade, o papel dela na família, o papel dela no local de trabalho, o papel dos empresários, o papel dos empreendedores,
E para isso é preciso mudar o sistema económico, o paradigma económico. Porque o paradigma económico atual é isto que cria distopia do 1% e maximização do lucro. É verdade que há uma elite económica que tem muito poder sobre os políticos. Eu tenho a forte convicção de que a política está ao serviço da economia neste momento e não ao contrário, mas também a culpa foi a responsabilidade, não é bem a culpa, a responsabilidade é de todos nós, porque nos anos 80, nos anos 90 o que nós queríamos eram técnicos à frente dos governos, não queríamos políticos, porque os políticos eram corruptos, os políticos eram bom-vivants, os políticos herdaram os vícios dos reis e não queriam trabalhar, queriam era cortar fitas. Então quisemos técnicos. Cá em Portugal foi o Cavaco Silva, o técnico que toda a gente queria e que gosta e que acha que foi o grande impulsionador de tudo e mais alguma coisa. Ele fez muita coisa porque tinha dinheiro da Europa. E tinha uma ideia económica para o país que era igual ao do resto do mundo. Privatizações. Dar o poder económico a privados. O Estado deixar de ter empresas públicas. Mas isto foi o primeiro mandato, porque no segundo mandato as empresas públicas todas que foram criadas já eram Jobs for the Boys. Já era tudo para o grupo do PSD, já era tudo para as Jotas, que estavam a começar nessas alturas a ganhar poder. E o PS pegou nesse modelo e massificou. Isto para dizer que o sistema económico atual é o responsável da situação das coisas. O comunismo não é solução nenhuma, nem é na minha opinião, isto já foi demonstrado, o comunismo não é solução nenhuma, já passámos por aí, já percebemos que isto não é solução. Arriscam. Tem um paradigma que pode ser tentado, estudado, fazer simulações no computador, perceber que elas podem funcionar, podemos fazer estudos sobre eles. Agora 1% não vai querer mudar, mas graças a Deus são apenas 1%. O maior trunfo deles, que era de ser uma concentração de poder em um grupo reduzido de pessoas, é a maior fragilidade desse grupo, é que é apenas 1%. Portanto, os outros 99%, assim a desejarem, impõem a sua vontade. Bom quinta-feira, até amanhã.